embora com algum atraso, nós vamos nos reportar hoje sobre a data de 3 de outubro, quando nós espíritas relembramos a data de nascimento de uma figura humana extraordinária. Nesse dia, no ano de 1804, em Lyon, França, reencarnava aquele que mais tarde adotaria o pseudônimo de Allan Kardec, o homem que sistematizou a doutrina espírita tal qual nós a conhecemos. E hoje nós vamos fazer aqui um esboço da vida e obra do trabalho e da vida de Allan Kardec. Temos certeza que esse trabalho, que esta obra, ele como porta-voz das almas do outro mundo, ainda alcançará um reconhecimento muito maior por parte de homens e mulheres do futuro. Não apenas porque ele provou que as almas sobrevivem à morte do corpo físico, mas por iluminar amplamente o cenário em que elas atuam, desvendando os mistérios do mundo espiritual e decretando ou descrevendo a sorte futura de conformidade com os atos praticados aqui na Terra. E também as relações que essas almas continuam mantendo com os chamados vivos, nessas idas e vindas ao mundo espiritual através do justo processo da reencarnação. Para finalizar, nós temos no nosso programa de hoje uma pergunta muito interessante enviada para nós sobre o porquê dos velórios espíritas não se usar as velas e, no entanto, as flores são permitidas. O Diálogo Espírita está no ar. Acabei de colocar na nossa abertura quem e por que estamos homenageando neste programa no dia de hoje. Allan Kardec, 3 de outubro de 1804, Lyon, França. Pensando em levar os nossos telespectadores, ainda que somente a título de curiosidade, eu anunciei que nós faríamos aqui um esboço da vida e da obra do codificador da doutrina espírita. E a primeira coisa que eu quero pedir para vocês, Rose e Parchin, é que vocês forneçam aos nossos telespectadores exatamente isso, um resumo da vida, mas somente por enquanto, até o período antes dele se envolver com os fenômenos espíritas. Pode ser? Posso? Mulheres primeiro. E também a vida de Kardec, para a gente, é uma fonte de inspiração. Ele nasceu em Lyon, de fato, em 1804, mas não viveu lá. A mãe dele tinha já uma certa idade para a época e partos difíceis, e ela se recolheu a um estabelecimento especializado com tratamento de águas, em Lyon, e ficou lá 6 meses até o nascimento e alguns meses depois dele ter nascido. E depois voltou para o lugar onde eles viviam, próximo à localidade da sua família, né? Da família da mãe Jeanne, da família da avó materna de Kardec, em Bourg-en-Bresse. E lá ele se criou. Ele teve mais 2 irmãos, mas eles faleceram ainda com 2 e 6 anos de idade, ainda na infância, que foi muito difícil, certamente, para a família. Seu pai era um advogado militar, uma espécie de juiz nas campanhas de Napoleão, e foi dado como desaparecido nas campanhas de Espanha quando ele tinha uns 2, 3 anos de idade. Então, quem o criou foi a mãe Jeanne, junto com a avó materna em Bourg-en-Bresse. Ele teve a educação própria da época, até os 10 anos de idade, na localidade, em contato com a natureza. E a mãe era muito intelectualizada, poetisa também, uma pessoa culta, a família era relativamente de posses. E eles tentaram tirá-lo daquele ambiente excessivamente clerical que, na época, já imperava de novo em França. E ele foi levado pela mãe até Yverdun, na Suíça, onde estudou junto a Pestalozzi, ficou aproximadamente uns 8 anos no instituto, estudando e se tornou, como todos os alunos mais velhos de Pestalozzi, também instrutor de turma lá, treinando para o magistério. Era um aluno brilhante, segundo consta,
E quando saiu do Instituto de Verdun, os dados registram que ele já falava 6 línguas. E um pouco tempo depois, inclusive, ele traduziu as obras de Fenelon para o alemão, verteu para o alemão, que foi muito elogiado por Pestalozzi. Era uma pessoa culta, portanto. Aos 19 anos de idade, ele já estava em Paris, morando com a mãe Jeanne, e fundou um instituto técnico. Um pouco depois, publicou o seu primeiro livro didático com 19 anos de idade, e já era professor. Tem uma série de obras publicadas. Era uma pessoa de vida intelectual, professor conhecido, teve alguns reveses comerciais, financeiros, como todo mundo, mas sempre se dedicou ao magistério e, por necessidade financeira num determinado período, foi uma espécie de contador da época. Era encarregado de livros caixa. Querem ver os livros que ele publicou antes de conhecer, você falou até conhecer a doutrina espírita, né? Pode falar. Só uma observação importante aqui. Já que você está antecipando, inclusive, a formação intelectual dele, a educação pela qual ele passou, mas como é que era o nome dele antes de se tornar Kardec? Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou Rivail, como pronuncia-se, né, mais corretamente. Alguns dizem que é Leon Hippolyte, isso não tem muita importância, mas a grafia certa, o que está no registro de nascimento dele é Hippolyte Léon. Depois o Parche vai explicar para nós quando que ele se transformou em Kardec, né? E qual é a origem desse nome e tal. Mas por enquanto ele é o professor Hippolyte, né? E era professor conhecido em Paris. Ele fundou uma espécie de primeiro instituto profissionalizante para jovens, uma espécie de escola técnica, onde dava aula gratuitamente também para muita gente, e fundou uma escola especializada na educação feminina, o que na época, né, não era tão comum, ainda mais com um professor homem, mas ele se preocupava. Teve certamente mais tarde, né, a influência da esposa, Amélie Boudet, que também era professora, poetisa e dedicada às belas artes. Querem ver os livros dele? Ele recebeu, inclusive, um prêmio, primeiro lugar na Academia Real de Arras, por um trabalho publicado. Ele publicou, com 19 anos, curso prático e teórico de aritmética, depois plano proposto para a melhoria da educação pública, uma gramática francesa clássica que foi usada por décadas em França. Qual o sistema de estudos mais em harmonia com as necessidades da época, baseado em Pestalozzi, que ganhou esse prêmio de primeiro lugar na Academia Real. Memória sobre instrução pública, manual dos exames para os títulos de capacidade, solução de exercícios e problemas do tratado completo de aritmética, projeto de reforma no tocante aos exames e educandários para as meninas, catecismo gramatical da língua francesa, ditados normais dos exames para a municipalidade e para a Sorbonne. Esse foi reeditado até uns 20 anos atrás, ainda estava em uso. Ditados de primeira e segunda idade, gramática normal dos exames, curso de cálculo mental e programa dos cursos usuais de física, química, astronomia e fisiologia. Além de trabalhar como tradutor, porque falava bem o holandês, traduzia obras vertidas do francês para o holandês, e do francês, que era a sede, né, a França da cultura da época, para o alemão também. Só aí tem mais de uma dezena de obras, tem. Né? Era uma pessoa de muita cultura, né, estabilizada na sua comunidade, apesar de ter tido alguns reveses financeiros, e casado com Amélie Boudet, não teve filhos, que o incentivava e o acompanhava. Ela era de uma família assim, de mais posses, né? Eles tinham, antes dele começar a divulgação da doutrina espírita, da codificação, eles tinham uma vida social, participavam de peças de teatro. Ele até escreveu uma peça de teatro sobre um romance, uma paixão de salão. Muito interessante. Então, depois eu sei que você vai falar um pouquinho sobre a companheira dele, a Amélie, né? Desempenha um papel. Se der tempo, desempenha um papel muito importante antes e depois que ele conheceu o Espiritismo. E depois do falecimento dele também. Também, exatamente. Mas eu queria passar para o Parche primeiro, ou melhor, passar agora para ele, a data de nascimento, né, é 3 de outubro, nós estamos hoje aí alguns dias, 10 dias mais ou menos depois, e já foi informado aqui. Agora, Parche, quem foi Allan Kardec, né? Já foi falado aqui sobre o nome civil, atividades profissionais e tal, mas exatamente quando ele se transformou em Kardec e qual a origem desse pseudônimo? Bom, na verdade, ele adota esse pseudônimo depois de estar começando a se enfronhar com o que viria a ser o
a codificação espírita, logo depois dos fenômenos das mesas girantes, onde ele foi introduzido às reuniões que ocorriam para esse tipo de fenômeno e que, com a própria ajuda dele, foram se transformando em reuniões mais específicas de aprendizado. E aí o espírito Zéfiro, né, que você disse que tem uma história interessante para eu gosto das historinhas. Né, vai nos contar depois a Rose, revela a ele que em encarnação anterior, na região da Gália, hoje França, ele havia sido um sacerdote druida e tinha esse nome, Allan Kardec. Como Kardec tinha, na época, com seu nome civil, toda uma fama, toda uma base, todo um conceito muito bem estruturado, há 51 anos, há 50 anos, né? Ele era um mestre consagrado. Ele não quis usar esse seu nome para alavancar o espiritismo. Então ele adota esse pseudônimo, até sob orientação dos amigos espirituais, para que pudesse construir uma obra a partir daquele estudo que ele vem trazer com aquela sistemática que nós tão bem conhecemos. E adota esse nome, então. Isso a partir de Kardec, primeiros contatos com os fenômenos espíritas, que o espiritismo não existia, né, como doutrina codificada, foi a partir aproximadamente de maio de 1855, quando ele assistiu às primeiras sessões das mesas girantes citadas pelo Parche. Foi nessa época que ele foi visitar a família Bodin, e uma das meninas, 14 anos, acho que ela tinha, né? Ela era médium, elas eram médiums, elas punham as mãos numa pranchetinha, numa cestinha, e se escreviam as mensagens. E ele, quando entrou, ele foi com a Amélie, porque era uma visita social de uma família para outra. Naquele tempo, as reuniões iniciais mediúnicas eram uma reunião social, né? Até que ele começou a imprimir um caráter mais sério, até aconselhado depois. Nesse tempo, ele foi com a Amélie até a casa da família Bodin, e quando ele entrou, o Zéfiro pegou da prancheta e escreveu, o espírito falou, salve Supremo Pontífice, ou salve Pontífice, 3 vezes salve. É porque ele era muito brincalhão, o espírito. E daí eles leram para o Kardec, ele e a Amélie morreram de rir, né? E ele, como era muito brincalhão também, uma pessoa alegre, ele respondeu, a minha bênção apostólica, meu filho, para o espírito Zéfiro. Mas depois, um tempo depois, o Zéfiro esclareceu que não foi só uma brincadeira. É porque ele tinha sido um sacerdote druida, foi aí que ele contou, com o nome de Allan Kardec numa vida anterior. E tinha sido realmente uma espécie de pontífice da época. Pessoal, nós vamos dar uma paradinha, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já, e eles vão falar sobre os 14 anos que restou para Kardec até a sua desencarnação em 1869, onde foram dedicados integralmente ao estudo da doutrina espírita e a sistematização da doutrina espírita. A gente volta em seguidinho. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. Estamos de volta com o tema livre de hoje, falando sobre a vida e obra de Allan Kardec, cujo nascimento ocorreu a 4 de outubro de 1804. 3 de outubro de 1804. Nós falamos aqui antes da nossa parada, e eu queria que a Rose, que acho que é ela que vai transmitir, passar para nós aqui, um rápido resumo desses 14 anos, imagine, todo o que Kardec fez em prol do Espiritismo, vamos colocar assim. 14 anos resumido. Bom, ele tomou os primeiros contatos com o movimento das mesas girantes, com as mensagens, e viu que aquilo não era assunto para diversão, que tinha alguma coisa muito séria. Descobriu que realmente algumas daquelas forças que se comunicavam davam detalhes da sua vida e afirmavam ser espíritos das pessoas que já haviam vivido na Terra. Então ele começou a anotar essas comunicações, organizar perguntas sistemática e metodicamente, fazer essas perguntas aos espíritos. Propôs
que se fizesse o início daquelas reuniões, não mais como uma diversão social, mas como uma prece, com certa solenidade de início, para atrair boas influências, uma vez que aquelas vozes diziam que eram os espíritos que estavam se comunicando. E se convenceu com o tempo da realidade da comunicação espiritual. Descobriu que no plano espiritual, nas suas observações, alguns espíritos sabem menos, outros mais, alguns mentem, outros falam coisas que não sabem. E disso tudo ele foi extraindo informações que ocasionaram depois uma obra completa, como ele pôde notar, uma nova filosofia, uma doutrina com um corpo sólido, que ele codificou, reuniu mensagens de diversas partes do mundo, lhe entregaram diversos cadernos para estudo, e foi compilando nas obras que são conhecidas como as obras básicas da doutrina espírita e que trazem, em fundo, as notícias sobre as nossas relações com o plano espiritual e que leis, com observação científica, com método criterioso, se pode deduzir dessas comunicações que leis são essas que regem a vida espiritual. Obras essas que a Rosa citou aí, que tem 5 principais, há outras, inclusive, o que é o Espiritismo, que veio logo depois, eu acho, logo depois do Livro dos Espíritos. Mas as 5 principais, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, que nesse ano está completando 150 anos de lançamento. Foi lá em janeiro de 1868. Né? Agora, Parchin, para muita gente, quando envolve a doutrina espírita, quando a gente fala de doutrina espírita, muita gente associa como se fosse sinônimo de religião. Então eu gostaria que você desse uma ideia para os nossos telespectadores, o seguinte: afinal de contas, Allan Kardec, ou professor Hippolyte, antes, foi um místico, um filósofo ou um cientista? Ele foi um cientista filósofo, porque essa é o que poderia defini-lo mais. Ele tinha sólida formação científica, advinda de toda a sua vida na academia ao longo desse tempo. E, ao mesmo tempo, ele tinha o humanismo dentro de si como filosofia. E ele conseguiu analisar sobre esse aspecto aquelas mensagens, esse corpo que a Rose nos colocou. Então, ele usava a filosofia como fonte de formulação de paradigmas, de questões, e, ao mesmo tempo, a análise científica, o método do comparar, analisar, julgar e comprovar através da repetição, que nada mais é do que um método científico que ele aplica ao processo. Então ele é um cientista, filósofo, sim, e nunca um místico, porque até ele nega isso do misticismo, né? Ao chamar para a lógica, para a razão e para a fé raciocinada, e não pela aceitação pura e simples das revelações. A gente precisaria naturalmente, nós aqui todos somos veteranos de espiritismo, 30, 40, 50 anos, e a gente continua aprendendo com Kardec. Então não tem como resumir aqui em poucos minutos. É uma ideia palidíssima do que foi, o que realmente é a obra que ele construiu. Porque não é para ele dizia, a obra dos espíritos não é minha, eu sou apenas um intermediário. Mas quando a gente aprofunda a examinar todo o legado de Kardec, a gente vê que o papel dele foi fundamental, foi importantíssimo. Não foi só os espíritos, então a gente não pode entrar nesses detalhes porque o tempo não dá. Nós temos aí mais ou menos 2 minutos. Eu queria, assim, alguma coisa de relevante para um e para outro que vocês gostariam não deixar passar. O que vocês teriam para colocar, para acrescentar? Eu tenho uma frase do Deolinda Amorim, na sua obra sobre Allan Kardec. Ele coloca uma coisa muito interessante, vou me permitir ler. Enfim, ele está falando de Kardec, o missionário não coteja o poder, nem a liderança de massas, nem as glórias humanas. Cumpre sua missão e é tudo. Temos aí o retrato moral de Kardec. E se não tivesse qualidades tão fortes como a humildade, não teria sustentado a obra, pois a missão teria falhado. E ele foi muito difícil, ele teve que renunciar à sua vida pessoal, sacrificar a sua família, sacrificar seus recursos e despender o restante da sua saúde para consolidar, liderar e coordenar a doutrina espírita. Possivelmente, até a própria desencarnação dele tenha sido precipitada, de certa forma, porque ele trabalhava demais. Do tempo que não se possuía energia elétrica, ele respondia pessoalmente. Tinha lá alguns secretários e esposas que ajudavam um pouquinho, a Meli,
mas a maior parte da correspondência do mundo inteiro era ele que respondia, né, Rosa? Mais uns minutinhos para você. O que eu gosto de ressaltar na obra de Kardec, na vida dele, é que ele usou o método científico, ele propôs cogitações e paradigmas filosóficos, mas ele verticalizou, ele direcionou tudo isso para um axioma básico: fora da caridade não há salvação. Quer dizer, ele ensinou no seu trabalho, no seu questionamento, na sua elaboração das revelações e com o sustento, a orientação dos espíritos, toda a sua obra para a necessidade da transformação moral do homem, sem o que não tem significado nem o conhecimento que se adquire. Então fica aí nosso convite, quem não conhece, leia, sem compromisso. Ninguém está dizendo que para se tornar espírita, ou que deva, ou que é tão bom. Não, cada um toma suas próprias decisões. Mas é importante, até do ponto de vista cultural, saber quem foi essa figura extraordinária. Vale a pena, é um exemplo de vida e com um trabalho profícuo que nós estamos usufruindo os frutos até hoje, especialmente aqui no Brasil. A prova que a imortalidade, né, existe, que a vida não acaba. Tanto consolo, tanta esperança e também tanto conhecimento que Allan Kardec, ou o Professor Hipólito, nos deixou. Nós ficamos por aqui com o nosso quadro e voltamos na próxima semana. Até. Caros amigos, no quadro Espiritismo Responde de hoje estamos com a seguinte questão: por que nos velórios os espíritas não acendem velas e flores são permitidas? Então, por quê? Vamos começar de trás para frente. Por que as flores são permitidas? Bom, doutrina espírita não tem o permitido, o não permitido. Isso aí também faz parte de uma questão assim, de atavismos religiosos que o ser humano já traz em si de longa data. Mas vamos começar pelas flores. Por que são permitidas? Não é questão de ser permitida, é que flor é assim, a gente entende que é uma mera questão decorativa. É uma lembrança que um amigo colocou ali para o familiar, né? Mas não tem assim uma razão específica, não há essa necessidade. Então é menos uma mera questão decorativa, vamos assim dizer, do ambiente, para até mudar aquela psicosfera um pouco do ambiente, olhando para as flores, porque normalmente já é um ambiente de tristeza, então para que mude-se um pouco isso. A questão das velas. O espírita entende que não há a necessidade das velas. Agora vamos voltar um pouco no tempo e buscar a razão por que se acende as velas ao redor daquela pessoa ali, do defunto. Né? É porque antigamente não existia energia elétrica. Hoje não há mais essa necessidade. Né? Com a energia elétrica, com a luz que nós temos aí, não há necessidade da vela. E por que ficava com a vela acesa ali a noite inteira olhando para o corpo? Existia-se antigamente, ainda hoje, mas talvez com a medicina avançada muito menos, a questão da catalepsia. Muitas pessoas morriam, né? Elas tinham aquele estado cataléptico que entendia-se que havia morrido. E depois de 24 horas, a pessoa despertava dentro do corpo. E aí quando sabia que a pessoa tinha essa doença, aí iam procurar desenterrar para ver e estava lá o corpo todo virado no caixão. Então ficava com a vela acesa porque não tinha energia elétrica, né, para ver se a pessoa acordava ou não. Se após 24 horas ela não acordasse daquele estado de catalepsia, se ela não tinha, digamos assim, aquela doença, então aí fazia-se o enterro, o sepultamento da pessoa. Mas a questão da vela é exatamente essa, era para iluminar. Hoje não há mais essa necessidade. Outro fato é de que o espírita, porque algumas pessoas entendem que a pessoa quando morre, o espírito ele precisa de ter aquela luz para se encaminhar e que a luz da vela ajuda. O espírita entende que não é assim que funciona. Justamente por ter estudado sobre a vida depois da vida, vamos assim dizer, né, ele compreende que nada disso é necessário, né, é racional. Né, você simplesmente deixou o seu corpo aqui, continua a sua vida do outro lado, na sua existência. E não é a vela, é o que você fez ou deixou de fazer naquela existência que vai contar
para o seu merecimento, da forma como você será recebido do outro lado. É o que você fez ou deixou de fazer que vai contar. E aí aquele que trabalhou na caridade, no bem, ele tem luz própria. Né? Ele desenvolve essa luz interior. E aí ele não precisa de uma luz digamos assim, artificial, uma outra luz para estar se encaminhando para onde quer que seja. Embora existam pessoas que acreditam nisso. E aí nós respeitamos. Né? Não tem como dizer para uma pessoa que acredita fielmente de que é a luz da vela que vai encaminhar a pessoa, né, que acabou de desencarnar, se ela acredita nisso, vai fazer o quê? Que ela necessita daquela vela acesa. Você acende a vela, não tem problema nenhum. Mas nós, espíritas, entendemos que não há essa necessidade. E depende daí de cada um. Então o espírita, por isso que dificilmente você vai ver o espírita acendendo velas para aquele que já desencarnou. Há casos, inclusive, de pessoas que desencarnam dentro de família espírita e, tendo ali um médium na família espírita, ele se comunica com o familiar e fala como é que ele está, qual é a situação dele. Né? Tem esses casos assim. Então, continuem mandando as suas perguntas, que serão respondidas nos programas seguintes. Muito obrigado, muita paz. Prezados amigos, ainda nós temos um recadinho aí para vocês. Nós gostaríamos de falar aqui sobre o jornal Comunicação Espírita da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Esta aqui é a última edição do bimestre de setembro e outubro, edição de número 123. Nós gostaríamos de convidar vocês, oferecer, para que façam a assinatura do jornal, porque é um trabalho complementar ao que nós temos em relação a este programa, o Diálogo Espírita. Então, anote aí, vocês vão ver aí no rodapé do vídeo, o nosso e-mail, adpr@adpr.org.br, com o qual vocês podem nos contactar e a gente passa as instruções dos dados bancários, etc., de como vocês podem fazer a assinatura. É uma maneira modesta, é um valor módico para uma assinatura anual e que vocês vão receber em seu domicílio, o jornal é bimestral, então, portanto, são 6 edições por ano. Simultaneamente, nós queremos reforçar o que nós falamos em programas recentes, da semana retrasada, algumas 2 semanas atrás, o livro Admirável Mundo em que Vivemos, da nossa autoria, e que também tem toda a receita líquida destinada à nossa associação. Então, nós não pretendemos com isso, o nosso intuito, além de divulgar a doutrina espírita, procurando levar o nosso conhecimento, as nossas experiências a todos vocês, enfim, ao público leitor, né? Espírita e não espírita, é um livro que não fala muito de religião, não é o tipo de um livro doutrinário, mas um livro amplo, geral. E para os espíritas também de muito conteúdo. Então gostaríamos que vocês procurassem conosco, nesse mesmo e-mail citado, fazer contato e a gente explica tudo direitinho como é que vocês podem adquirir o livro. Admirável Mundo em que Vivemos é um lançamento da editora M de São Paulo e que nós estamos aqui também trabalhando na distribuição. Obrigado a todos.